nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como vocês podem fazer esse processo de escolher um arquétipo para realizar algum objetivo na vida de vocês. Eu tenho recebido muitos e-mails de consultoria, mas eu não tenho vagas para atendimento. E como vocês podem observar nos comentários dos vídeos, eu não recomendo arquétipo para ninguém. Exceto um comentário que eu fiz essa semana, né, de uma pessoa que me perguntou se podia usar o arquétipo da águia para o filho dela, que está passando por um processo seletivo num time de futebol, né, e ela gostaria que ele se destacasse nesse time para ele ser selecionado, e ela pensou na águia. E eu só me pronunciei não indiquei um arquétipo, porque a gente sempre tem que analisar algumas coisas, que é o que eu vou ensinar aqui nesse vídeo pra vocês, né? Mas eu falei pra ela, por favor, não colocar o arquétipo da águia, porque a águia voa sozinha e não é um arquétipo pra time, né? Então, quando a gente fala de time de futebol, eu falei pra ela, se você usar o arquétipo da águia pro seu filho no time de futebol, daqui a pouco ele vai querer mandar no técnico e dizer pro técnico como fazer, né? Como que deve ser a estratégia do jogo, que não é o papel dele, que é jogar. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente traz um arquétipo para nossa vida, né? Eu já vi muitos comentários aqui também de pessoas que perderam o emprego, de pessoas que começaram a querer mandar no chefe por trazer um arquétipo errado, pessoas que ficaram muito agressivas. Então, existem alguns cuidados que a gente precisa ter. Então, vou compartilhar com vocês qual é a minha análise que eu faço quando alguém me procura para pedir ajuda, seja para escolher um arquétipo pessoal, seja para escolher um arquétipo para empresa, para uma logotipo de uma empresa, para que vocês consigam fazer isso aí na prática, na casa e na vida, enfim, nos negócios de vocês, tá bom? E antes eu quero lembrar, tá, que essa é a última semana do curso Arquétipos para Enriquecer. O link está aqui na descrição, então lá na página tem todas as informações do curso, tem um vídeo onde eu mostro o curso por dentro para vocês saberem do que vocês vão ter acesso, e será um grande prazer dividir com vocês aquilo que vem transformando cada vez mais a minha vida, tá bom? Então vamos lá. Dani, como que eu escolho um arquétipo? Quais são os cuidados que eu preciso ter? Por onde que eu começo? Então vamos lá. Quando eu quero trazer um arquétipo para minha vida, eu primeiro defino qual é a minha necessidade, qual é a minha dificuldade. Então, os arquétipos, eles são o quê? Ferramentas, tá? Então, primeiro ponto aqui, vamos entender o que é uma ferramenta. Ferramenta é algo que nos ajuda a realizar algo que a gente precisa. Então, vamos imaginar que aqui, né, na minha cozinha tenha um parafuso que eu preciso apertar. Eu consigo apertar esse parafuso até um certo ponto com a mão, mas para que ele fique bem certinho, por exemplo, num armário, preciso de uma chave Phillips para encaixar naquele parafuso, e a ferramenta, que é a chave Phillips, vai me ajudar a alcançar aquilo que eu queria. Então veja bem o papel da ferramenta. Eu vou apertar, porque a ferramenta sozinha, se eu botar a ferramenta ali do lado do parafuso, nenhum parafuso vai ser apertado, não vai dar jeito nenhum. Então, eu uso a ferramenta para apertar o parafuso e eu alcanço o meu resultado. Então, a ferramenta, ela serve para quê? Para resolver uma dificuldade que eu tenho. Minha dificuldade é conseguir apertar o parafuso. A ferramenta me ajuda a apertar o parafuso. Então, quando eu tô passando por vários processos, né? Eu tô sempre vivendo alguns processos. A primeira coisa que eu identifico é qual é a minha dificuldade. O que eu preciso nesse momento que eu não estou conseguindo. Então, recentemente eu comecei a criar o curso Arquétipos para Enriquecer. E para a gente criar um curso, a gente precisa definir quais são os módulos, o que eu considero importante dentro do que eu sei para ensinar, quais são os arquétipos que vão contribuir para não ficar enchendo o curso de linguiça e distrair as pessoas com o arquétipo de relacionamento, sendo que o foco não é relacionamento amoroso, mas com relação ao dinheiro. E é isso aqui tudo, eu tenho vários conhecimentos. Então, eu tenho conhecimento de arquétipo para dinheiro, para relacionamento, para estratégia, para um monte de coisas. Como que eu tiro daqui só o que importa no papel para dividir isso com os meus alunos? Como eu estava com dificuldade de fazer isso, eu usei o quê? Um arquétipo de organização, que é o arquétipo do imperador, que eu já falei para vocês que é um arquétipo que eu gosto muito. Por exemplo, se eu preciso mudar minha alimentação e eu preciso de disciplina, preciso de rotina, preciso de horário,
Eu gosto também do arquétipo do imperador, mas veja bem, eu preciso, eu estou com dificuldade, eu não consigo. Então eu escolho a ferramenta que vai me ajudar a conseguir. Então o primeiro ponto é isso. Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Já dei outros exemplos aqui sobre o que? Eu precisava mudar de cidade. Usei o que? O arquétipo do gafanhoto. E ele me ajudou porque ele tem essa questão do salto quântico. Então esse é o primeiro ponto. Defina qual é a sua dificuldade, o que você precisa na sua vida. Eu sugiro que você seja bem específico, tá? Por exemplo, como eu falei, criar uma rotina, mudar de cidade, tirar um curso, botar um curso no papel, estruturar um curso, né? Essas questões assim. Beleza. Se você precisa, por exemplo, de clareza na vida, parece que tem alguma coisa, você quer descobrir alguma coisa, o arquétipo do sol pode te ajudar, tá? Então, use os arquétipos para resolver um problema específico, porque os arquétipos são ferramentas, tá? Ok, Dani, defini qual é a minha dor, anota aí, qual é a sua dor, qual é o seu objetivo, qual é a sua dificuldade, tá? Agora, você vai escolher 3 ferramentas, 3 arquétipos que manifestam exatamente isso que você quer realizar na sua vida, tá? Então, se você quer uma mudança de vida, você vai separar 3 arquétipos que realizam mudança, 3 arquétipos de transformação. Tem vídeo aqui no canal de arquétipos de mudança. Se você quer alinhar a sua vida, criar uma rotina, colocar a sua vida no lugar, escolha 3 arquétipos de organização num papel e coloque esses 3 arquétipos. E aí você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a estudar, pega o YouTube, tem vários canais de arquétipos muito bons aqui no YouTube, e começa a aprender mais sobre esses 3 arquétipos que você selecionou para resolver a sua dor ou para realizar o seu objetivo, tá? Definiu quais são esses 3 arquétipos, agora você precisa analisar o ambiente, você precisa analisar também você e também o arquétipo, só que você precisa fazer isso em conjunto. Lembra o exemplo que eu dei agora no começo do vídeo, do arquétipo da águia para um time? Então, o que eu fiz ali para dizer para ela? Eu não indico, né, como eu falei, eu não indico arquétipo em comentário de vídeo, porque é uma responsabilidade muito grande você indicar um arquétipo para uma pessoa, porque ele pode destruir uma vida, ele pode, enfim, causar grandes danos. Então eu não posso indicar um arquétipo baseado numa pequena coisa que a pessoa me trouxe, né? Então eu vou avaliar se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira, se a pessoa pretende namorar, porque uma águia traz um afastamento, esfria um pouco o relacionamento. Tem casos que eu peço para a pessoa recolher um arquétipo que ela já usa na casa dela. Então eu avalio várias coisas antes de indicar, e por isso eu nunca vou indicar um arquétipo para vocês no comentário. Eu posso dizer se pode usar ou não pode usar, vou dizer que sim ou não. Mas nesse caso eu me posicionei dizendo, não usa a águia. Por quê? Porque a águia voa sozinha, gente. A águia não é um arquétipo de time, né? Lobo é um arquétipo de time, abelha é um arquétipo de time. Então, nesse terceiro passo, você vai avaliar o contexto que você vai inserir esse arquétipo, aonde você precisa realizar o seu objetivo. E aí, dentro desse contexto, você tem que avaliar essa questão, se é um arquétipo para grupo, se envolve outras pessoas, se envolve relacionamento, e avaliar a sombra. Por exemplo, se você é uma pessoa muito agressiva, tá? Vamos analisar contexto. Você é uma pessoa agressiva, que não tem paciência, explode por qualquer coisa. Dani não tem paciência, falou, levou, bateu, levou. Se você trazer um arquétipo de felino, por exemplo, tigre, que é um arquétipo muito estrategista, imagina que você precisa de uma estratégia para criar uma campanha de venda na sua empresa ou para tirar uma empresa de dentro de você, da sua cabeça, para botar no papel. Você precisa de uma estratégia de venda, uma estratégia para fazer o seu canal crescer, e você pega o tigre, só que você é pavio curto. O tigre é um felino agressivo. Uma leoa também é muito agressiva. E aí você pega esse arquétipo, sombra, luz e sombra, você, luz e sombra, só que a sua sombra e a sombra do arquétipo é uma sombra, assim, que, tipo, potencializa essa sombra. Muito mais do que a estratégia, que é o seu foco principal. Então, por exemplo, já teve clientes que eu indiquei tigre, que o ponto era esse, né? Pessoas que têm empresa e precisavam de estratégias. Só que eram pessoas
mais calmas. E eu avalio isso, a personalidade da pessoa. Eu pergunto como você é, né? Como é o seu temperamento? Eu pergunto isso. Eu poderia indicar a estratégia águia para essa pessoa que eu indiquei o tigre, mas essa pessoa ela tem um casamento, ela tá dentro de um contexto de relacionamento que a águia traria um afastamento na vida pessoal. Então tem todo esse cuidado, porque às vezes você resolve uma área e você estraga outras áreas da sua vida. Então, nesse terceiro ponto, que é onde as pessoas mais erram, onde as pessoas mais pecam, você precisa avaliar o ambiente. Então, eu já vi várias pessoas dizerem aqui no canal que perderam o emprego depois que começaram a ativar o arquétipo da águia. Por quê? Arquétipo da águia, gente, não é um arquétipo para você ir trabalhar numa loja. É um arquétipo para você que é empresário, onde ninguém manda em você, onde você que delega as ordens. E ainda assim, não é um arquétipo para qualquer empresário, para qualquer contexto. Eu, por exemplo, eu não me conecto com a questão da liderança da águia. Tem outros arquétipos que eu gosto mais, que eles ficam mais próximos ali do time, né, das pessoas que trabalham junto. E eu prefiro desse tipo de liderança mais próxima, não desse tipo de liderança. Eu mando, tô aqui, você tá mais embaixo, né? Mas em alguns casos é muito bom, porque é um arquétipo muito bom para delegar, é um arquétipo visionário e tudo mais, mas você não pode trazer dentro de um contexto onde você é funcionário. Então, a terceira parte, que é a mais desafiadora de todas, é você analisar a sua luz e a sua sombra. E se você tiver a tua sombra muito potente com a sombra desses arquétipos, desses três que você escolheu, evita. Porque essa sombra vai potencializar muito e vai ser uma explosão, assim. Vai ser bem desafiador lidar com essa sombra, tá? Você vai ver muito mais sombra do que os benefícios que essa ferramenta poderia te ajudar, que essa ferramenta poderia resolver, tá? E outro ponto que eu acho muito importante, já que a gente falou de relacionamento, é avaliar se esses arquétipos não influenciam nos relacionamentos. Então, se você tem família, né, se você é casada, por exemplo, quando eu fiz a minha experiência com a Cleópatra, eu sinto que eu fiquei um pouco mais dura com as minhas filhas, né? Eu fiquei um pouco mais ríspida, um pouco mais insensível, né? Um pouco mais... E eu comecei a não gostar muito disso, sabe? Porque dependendo da idade dos nossos filhos, eles precisam o quê? De nutrição. Mãe é nutrição, né? E aí eu comecei a sentir que eu tava um pouco assim, diferente da Leoa, né? A Leoa já me deixou muito mais próxima, muito mais carinhosa. A Coruja também me deixou mais próxima dos filhos. Então, às vezes, por exemplo, a Coruja também tem estratégia. A Leoa também tem estratégia. Cleópatra também tem estratégia. Veja bem, mas o lado sombra é diferente dos três. Eu não sou uma pessoa muito agressiva, mas a minha agressividade é muito intensa, mas ela é bem pontual com quem precisa ou quando eu preciso usar minha agressividade. Então eu consigo lidar muito bem com a agressividade da Leoa, né? É bem tranquilo pra mim, né? Agora a frieza, porque eu também já não sou aquela pessoa assim, muito... eu sou muito independente, então a frieza da Cleópatra me deixou ainda mais fria. E aí eu não queria viver isso quando eu estava com as minhas filhas. E daí a coruja já traz mais essa aproximação da família. Então tá vendo? Dentro do contexto. Agora, se é uma pessoa que mora sozinha, que não tá afim de relacionamento, que o foco dela é estratégia, ela vai sofrer a sombra da Cleópatra com a frieza? Se ela tem o negócio dela? Não. Então a gente precisa avaliar o contexto. Moro sozinha, tenho família, tenho filhos, tenho um relacionamento afetivo, trabalho para alguém. E observar essa sombra do arquétipo dentro do teu contexto, como ela pode impactar, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu também tô num processo agora de mudança, né? Mudança de casa e tudo mais. Eu sei que o gafanhoto muda a casa, né? Eu já usei o arquétipo do gafanhoto pra isso. Só que tem muitas coisas na minha vida que, cara, minha vida tá ali, ó, perfeita, assim, só agora vivendo essa fase que eu identifiquei uma necessidade de mudança. Mas eu não quero destruir nada. Eu não quero, e eu não tenho como olhar, né, a sombra do gafanhoto. Tem gente que diz, mas o gafanhoto só destrói o que é bom. Coloca um gafanhoto numa plantação e vai ver se ele vai destruir só o que tá ruim. O gafanhoto destrói só o que é ruim, né? Tem alguém que falou, só destrói o que é ruim. Coloca um gafanhoto numa plantação para ver se ele vai destruir só o que é ruim. Ele vai destruir, e muito rápido, né? Então eu tenho essa cautela, que eu não preciso do gafanhoto para manifestar minha mudança, porque essa não é a ferramenta mais adequada. Porque tem coisas na minha vida hoje que eu amo, por exemplo, o arquétipo na prática. Eu corro um grande risco de trazer o gafanhoto para minha vida e esse canal se dissolver, como o outro que eu tinha de 40 mil pessoas, né, que finalizou, relacionamento que finalizou usando gafanhoto, a casa que eu morava, enfim, várias coisas finalizaram, negócios, empresas que eu tinha,
né? Então, assim, a maioria das coisas que tá na minha vida eu quero manter. Então, o que eu vou fazer? É outro arquétipo de mudança, tá? Então, você precisa, por favor, analisa o contexto, família, você, sua personalidade, sua luz, suas sombras, e o arquétipo, luz e sombra do arquétipo. Porque no caso da águia, no time de futebol, até a luz da águia pode atrapalhar, que é o lado empreendedor, que chega, que vê e tudo mais. Só que dentro de campo, num time, isso não vai ser bom, entende? Então, analise o contexto, porque a maioria das pessoas peca no contexto. E é só por esse motivo que eu não indico arquétipos nos comentários, por conta do contexto, que às vezes o negócio é mais embaixo e é nessa hora que a gente muda a escolha do arquétipo, por causa do contexto. Porque você me diz, Dani, eu quero um arquétipo para isso. Fácil. Agora, mas dentro do contexto, esse arquétipo já pode virar outro, entende? Então, tenha esse cuidado de se autoconhecer, de conhecer o seu ambiente, de conhecer os arquétipos que você vai trazer. Analise bem luz e sombra, que eu tenho certeza que você vai melhorar e muito as suas escolhas aí na hora de trazer um arquétipo para sua vida, tá bom? Bom, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado e que a partir desse vídeo você tenha um pouco mais de cautela e perceba que não é só uma simples imagem na tela do seu celular, né? Que os arquétipos, eles conversam aí com a nossa psique, eles agem, essas frequências começam a entrar em contato com a nossa frequência inicial e isso começa a influenciar a nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos comportamentos. E é uma ferramenta muito forte, muito poderosa e a gente precisa ter muita cautela. Não é uma simples imagem na tela do seu celular, tá bom? Então é isso, se vocês gostam de vídeos assim, clica aí em gostei que me ajuda muito. Se inscreve por aqui nesse canal, que vai ter muitos vídeos aí pra vocês. Tô super animada com o crescimento e com a interação de vocês. Agradeço muito toda vez que vocês clicam em gostei, que vocês deixam um like pra mim, que vocês se inscrevem no canal, que vocês deixam um comentário. É muito gratificante, tá? E vamos continuar para que a gente cresça cada vez mais. Que quando eu divido, vocês têm aí mais informações para tomar melhores decisões e eu também cresço do lado de cá. Tá bom? Então tá, a gente se vê nos próximos vídeos.